Olá, sejam muito bem-vindos! Meu nome é Leonardo Martins e você está assistindo 10 Minutos de Psicologia. Existem muitas dúvidas acerca da psicologia e do comportamento humano, então, no programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu estou aqui com as perguntas dos internautas. Amigo internauta, e se você quer mandar a sua pergunta para esse quadro, para que eu responda, comente, basta enviar para o endereço de e-mail que está aparecendo aqui. Mande seu e-mail, mande sua pergunta e vamos lá. Primeira pergunta é uma pergunta bastante pertinente. Sentir-se vazio, desanimado, irritado o tempo todo. O que fazer? Bom, lembrando que todas as perguntas elas permanecem no anonimato, ok? Então, esses sentimentos de vazio, de desânimo, né, de irritabilidade são sintomas e o conjunto de sintomas eles vão caracterizar algum tipo de quadro dentro da saúde mental. A gente tem uma classificação que é mais usada hoje, principalmente dentro da psiquiatria, que é o DSM-5, que é o instrumento mais atualizado que a gente tem até então. Ele foi lançado em 2014, a edição dele é de 2014, onde existe ali uma descrição mais atualizada sobre os transtornos mentais. O que é que são os transtornos mentais? Quando a gente fala disso, a gente está falando de depressão, a gente está falando de transtorno bipolar, de esquizofrenia, de transtorno de ansiedade, etc, etc. Então, a obra, um instrumento que a gente tem mais recente é o DSM-5. E é nele no qual eu vou me basear ao longo desses vídeos, é nele ao qual eu baseio a minha prática clínica, uma vez que ele é bem completo. Então, quando a gente pensa em sintomas dessa natureza, a gente entende que esse indivíduo ele não está bem. Essa pessoa ela não está bem. Essa pessoa está passando por alguma dificuldade interna ou externa, porque existem fatores internos e externos que vão afetar a nossa saúde mental, que vão afetar o nosso comportamento. Então, essa pessoa ela perguntou de uma forma muito vaga, né? Ela perguntou sobre esses sentimentos, ela citou esses sintomas e ela perguntou assim, o que fazer? Primeira coisa, se você sabe o que é que está causando isso, é tentar pensar uma forma de resolver. Muitas vezes nós entramos em crise por não conseguir resolver uma situação, problema, por não conseguir sair de uma dificuldade. E isso vai minando ali as nossas defesas psicológicas e fazendo com que essas defesas elas fiquem mais exacerbadas e que elas se transformem em sintomas. E quando a gente tem uma noção melhor do problema e é que a gente começa a buscar mecanismos para resolver essa situação, isso vai nos dando confiança até o momento em que a situação é resolvida e a gente fica bem. Mas nem sempre acontece assim tão facilmente, né? Nem sempre a gente tem os meios necessários para resolver alguma situação ou problema. E tem situações que são totalmente internas, elas não têm muito a ver com o externo no presente. Às vezes são coisas que a pessoa vivenciou num passado aí distante, traumas, por exemplo, né? Mas que estão afetando a vida presente dessa pessoa porque ela não resolveu isso dentro da cabeça dela. Então é uma situação, problema de muito tempo atrás que não está resolvida. E, por fim, a gente tem a questão dos transtornos. Essa pessoa pode estar com um transtorno. Qual? Não sei. Porque esses sintomas eles podem fazer parte de diversos transtornos, certo? Então a gente não faz um diagnóstico dessa maneira. A gente precisa conversar com o paciente,
a gente vai conversar sobre a história de vida, a gente vai conversar sobre a história atual, a gente vai investigar os traumas, a gente vai investigar tudo da vida dessa pessoa para poder pintar melhor esse quadro. E aí, a partir disso, a gente vai definir qual é o transtorno que mais se enquadra ali. E por que isso é importante? Para a gente ter um norte no tratamento. Se eu não souber que o paciente, por exemplo, tem transtorno bipolar, que não é o caso, se eu não souber o que é o transtorno bipolar, como é que eu vou poder tratar? Como é que eu vou definir que tipo de ações e que tipo de orientações eu vou passar para o paciente? Então, o diagnóstico é importante nesse sentido, mas de modo algum a gente pode transformar o paciente no diagnóstico. Ah, não é o fulano depressivo, é o fulano que está com depressão nesse momento. Não é o fulano doença. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala em cura, em saúde mental, é uma coisa muito delicada. As pessoas acham que é como você ter uma dor de cabeça, você toma um analgésico e sumiu dor de cabeça, nunca mais, né? E não é bem assim. A cura em saúde mental, ou o que a gente pode chamar de cura, é algo muito mais complexo. É você ter um indivíduo que se adapta melhor e esse indivíduo poder lidar melhor com as suas questões. E aí isso faz com que os sintomas eles desapareçam e que a pessoa consiga ficar melhor. Então o trabalho do psicólogo é entender isso. Então nesse caso a sua pergunta me faz refletir sobre isso, porque muita gente agora tem sentido esses sintomas, muita gente está deprimida, muita gente está se sentindo irritada, muita gente está com ansiedade. Por conta de quê? Por conta de todo o contexto que a gente está vivenciando da pandemia. A pandemia acaba deixando as pessoas mais suscetíveis a uma série de sintomas negativos que vão afetar de formas diferentes o cotidiano, que vão afetar de forma diferente o que a pessoa está pensando e está sentindo. Então, essa pergunta, ela fala de um vazio, ela fala de um desânimo, ela fala de uma irritação que é constante. Isso pode ser um quadro depressivo, mas eu preciso de mais dados, eu preciso de fazer uma avaliação, entendeu? Então, você que mandou essa pergunta, se você está vendo esse vídeo, procure uma ajuda profissional, procure um profissional da saúde mental, um psicólogo ou psiquiatra. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? E eu vou explicar sobre essa dúvida na próxima pergunta. Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Mandem suas perguntas para leonardomartinspsicologo@gmail.com. Vai estar aparecendo aqui o e-mail. Muito obrigado e até a próxima.